todos nós, sem exceção, que pertencemos ao nosso Senhor Jesus, que nos buscou e achou, temos em nós esse ouro divino. Cristo está em nós. Então o ouro não teme o fogo, pelo contrário. Podemos dizer que se o ouro pudesse falar, ele diria para o fogo vir até ele, porque o fogo apura o ouro. Pedro vai dizer na sua epístola que a nossa fé é como quando apurada por fogo, é mais preciosa que o ouro. Esse ouro mesmo apurado por fogo. Então ele vai comparar a fé provada com o ouro provado. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 6. Então, irmãos, assim é conosco. Não temamos, porque nós não temos nada a temer. Aqueles que são do Senhor já passaram da morte para a vida. Não entra em juízo. Que tipo de juízo o Senhor está falando? Muito claro para nós todos, não é? É aquele juízo de separação de Deus. Nosso Senhor falou isso muitas vezes com aqueles que o ouviam, sobre esse tipo de juízo. Às vezes de uma forma até mesmo dura com alguns, principalmente os fariseus, que se orgulhavam de religião, de terem o nome de Jeová sobre eles, Moisés e etc. Então o Senhor algumas vezes diz: vocês são filhos do diabo e ele é que é o vosso pai. Se vocês conhecessem a Deus e o amassem, vocês me conheceriam, porque eu sou o seu enviado. Então, essa era a condenação que ele proferia para aqueles soberbos, arrogantes, orgulhosos religiosos. Pela misericórdia do Senhor, nenhuma dessas coisas se aplica a nós. O que se aplica a nós é João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não ouvem a voz dos estranhos. Elas me conhecem e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Sem dúvida, essa é a primeira segurança absoluta que temos que ter. Porque é baseado nela que então nós podemos orar. Senhor, e essa oração é a do Salmo 43. Envia a tua luz e a tua verdade. Isso é fogo. Luz do fogo, calor do fogo. Envia a tua luz e tua verdade, para que me levem e me guiem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Não é uma maravilhosa oração? Então eu irei ao altar de Deus. Salmo 43. Ele vai dizer: de Deus, que é a minha grande alegria. Oh, que salmo maravilhoso. Então, graças a Deus, nós podemos fazer essa oração. Senhor, aproxima o fogo, porque pela tua graça o Senhor já pôs aqui o ouro, mas faz o trabalho de colocar esse ouro no teu cadinho e aproxime o teu maçarico. Então Paulo vai dizer: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios capítulo 13. Me lembro quando eu ainda era um menino. Meu pai foi odontólogo, já partiu para o Senhor. E ele trabalhava com aquela odontologia primitiva, tantos anos atrás. Ele mesmo fundia os seus trabalhos, purificando ouro e prata. Então, quando ele colocava aquela peça de prata impura, que não poderia ser usada para qualquer trabalho de restauração em uma boca, então aquela peça de prata era colocada no cadinho e o maçarico chegava sobre o cadinho e a prata. E o que acontecia? É uma cena digna de ser vista. Porque aquela prata opaca, misturada, na medida que o fogo vai agindo sobre ela, com mãos peritas. Porque se você aproximar demais, você vai queimar a prata. E se aproximar de menos, ela não será purificada. Então a mão habilidosa, treinada, chega ao maçarico e o afasta, aproxima e o afasta, na exata medida.
Então aquela prata começa a entrar em convulsão, revolução. E aquelas impurezas que estavam lá nas entranhas começam a vir para a superfície. E você vai observando a prata e a superfície começa a brilhar, e aquelas linhas negras, as impurezas, que estavam metidas no centro da prata, começam a vir para a superfície e vão dançando sobre aquela bolinha brilhante de prata. E à medida que o maçarico chega, aquelas impurezas, aqueles traços negros vão desaparecendo, porque são as impurezas que vão sendo queimadas pelo fogo. Então nós temos aquela bola brilhante de prata dentro do cadinho de barro. E qual é o ponto em que o depurador deve parar? Quando ele puder ver o seu rosto na prata. Qual é o propósito de Deus? Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Qual é o anelo do nosso Senhor Jesus? É ver o seu rosto em nós. Mas para isso é necessário que o depurador faça o seu trabalho. Essa foi uma das palavras que Jó ouviu da parte do Senhor. Que ele é o depurador. E embora Jó não compreendesse, e não havia nenhuma necessidade de compreender, nenhuma, ele deveria aprender a confiar nas mãos peritas do depurador. Então, amados irmãos, louvado seja nosso Senhor, porque todos nós estamos tão seguros que nós somos as suas ovelhas. Na sequência a isso, paralelamente a isso, nós temos um chamado como ovelhas. Nós precisamos seguir o nosso pastor, de tal forma que possamos estar tão sensíveis, tão claros com relação à sua voz e seus ensinos, tão achegados ao seu coração, que possamos ser então designados como aqueles que realmente conhecem o seu pastor. Não de modo inicial e imaturo. Isso é verdade para todas as ovelhinhas, como já falamos. Mas conhecê-lo de um modo profundo e maduro. Irmãos, não é um milagre sublime o Senhor colocar as suas santas mãos do santo, 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 como vimos pela manhã, em um barro disforme, e fazer um trabalho em nós ouvindo o seu próprio coração e não o nosso. Porque muitas vezes o nosso coração diz como Jó: deixa-me. Mas o coração dele diz: tu és meu. Esse é o trabalho fiel da graça do Senhor sobre nós e em nós. Agora, queridos irmãos, esse trabalho certamente, porque esse é o ensino consistente das Escrituras, ele passa por nossas respostas. Quando o Senhor fala com Jó e coloca todos os seus conceitos de cabeça para baixo, porque ele tinha uma teologia retributiva ou retributiva de Deus, eu dou, então por isso que Deus me dá. Você conhece algo do livro, certamente. Quando Deus vira Jó de ponta cabeça, mostrando que ele não é um Deus que trata os seus na base da retribuição, mas trata os seus na base de um supremo propósito, formar neles um caráter que é o caráter do próprio Deus. Jó não compreendia isso, apenas a teologia da retribuição. Então, quando Deus o vira de cabeça para baixo, e na verdade isso acontece a partir do capítulo 38, quando Deus de um redemoinho começa a falar com Jó. Ali, Jó vira de ponta cabeça. Mas então ele tem uma resposta a dar, preste atenção, para que Deus tenha uma nova rodada de conversas com Jó. Qual é a resposta que ele tem que dar, que Deus espera dele? E ele deu essa resposta. Quando Deus o transtornou, como falamos,
A resposta está no capítulo 40, os primeiros versículos, quando ele diz assim: uma vez falei e não mais replicarei.